noite, iniciamos mais uma edição do Dimensão Total na TV. Lembro o WhatsApp do programa, pode encaminhar sua mensagem, 99925-1122, aqui, Fortaleza 85. Lembro também o meu portal na internet, portal@arrudabarros.com.br. O telespectador pode rever os programas anteriores, principalmente a homenagem que nós fizemos ao Belchior. Teve uma grande repercussão. Então, só acessar o meu portal na internet, clicar no banner do Dimensão Total na TV e rever o programa anterior. Hoje temos aqui no nosso programa o professor Djalma Pinto, advogado, escritor, professor universitário, Dr. Mourão Cavalcante, médico psiquiatra, antropólogo, professor universitário, escritor, poeta, Dr. Manuel Fonseca, ex-secretário de Saúde de Fortaleza, escritor, poeta, compositor, médico sanitarista e um dos coordenadores do movimento Médicos pela Democracia. Vou começar aqui com o Dr. Fonseca. Dr. Fonseca, tivemos agora essa semana a eleição na França, né? E uma eleição meio atípica, porque os grandes partidos que sempre disputavam a supremacia francesa, nenhum dos dois conseguiu ir para um segundo turno. O segundo turno foi com um candidato do movimento Em Marcha e a Le Pen da extrema-direita. O candidato Macron foi o eleito. O que é que o senhor acha aí dessa eleição? A gente tinha uma esperança que o Mélenchon conseguisse ir para o segundo turno. Ele ficou perto, né? Teve 18%, né? E a saída dele talvez seja a causa da abstenção alta, né? 25% de abstenção e votos nulos que aconteceram. Que ele, inclusive, fez a convocação para as pessoas que votaram nele, pelo menos votassem nos deputados e, né, dos parlamentares lá da França. Claro que houve uma derrota da extrema-direita, né? A Le Pen estava com toda a certeza que ia. Isso significa uma certa derrota também para o Trump, né? Que é também da extrema-direita, e uma certa parada endireitamento da Europa e Estados Unidos. Né? Ele, é claro, é um neoliberal, mas com algumas pinturas dos direitos sociais, né? Ele defende alguns direitos sociais e não é radical contra a questão da imigração, né? Então, a gente pode dizer que é um déspota esclarecido, né? Então, a derrota da Le Pen é uma coisa boa, né? A esquerda perdeu porque também o Hollande, né, não foi lá essas coisas todas com o governo, né? Fez tudo que né, a Europa queria, né? E não se opôs a nada, teve uma posição muito vacilante em relação à imigração, né? Então, perdeu. Agora, houve um fortalecimento grande do Mélenchon, né? E talvez o número de parlamentares ligados a ele tenha crescido significativamente. Porque a eleição parlamentar vai acontecer daqui a 2 semanas, né? E ali na França, se o presidente não tiver realmente uma força parlamentar, não vai governar, né? E nem o primeiro-ministro. Daqui a pouco nós vamos escutar o doutor Mourão, que morou na França, né, doutor Mourão? Na Bélgica. Faz tempo, mas o senhor pode falar um pouquinho desse seu período. Professor Djalma Pinto, e essa eleição na França, a repercussão para o mundo? Para o mundo foi a grande preservação da União Europeia, que estava seriamente ameaçada se a candidata da direita, ultradireitista, ganhasse, que ela já tinha ameaçado que iria fazer um plebiscito igual como ocorreu na Inglaterra, ameaçando a estabilidade da União Europeia. No mais, o presidente vai precisar agora de fazer uma composição para poder governar, porque realmente vai haver eleição muito em breve e ele precisa do apoio do Congresso para implementar aquilo que ele prometeu na campanha. O ponto negativo da eleição foi a divulgação dos e-mails confidenciais dos candidatos. Isso já ocorreu nos Estados Unidos. Eu acredito que o Ocidente tem que reagir a isso é um golpe baixo, realmente, compromete a normalidade do processo eleitoral. Eu acredito que as grandes nações
devem, no Brasil nós já teríamos, isso é uma causa de nulidade do pleito, fraude, isso tipifica uma fraude. E no Brasil, então, nós já teríamos mecanismos para reação contra esse tipo de expediente. Acredito que, tanto nos Estados Unidos como na Europa, surgirão normas proibindo ou reprimindo essa prática altamente destrutiva do processo eleitoral. Bom, o candidato eleito foi o mais jovem presidente eleito pela França. Embora o Napoleão Bonaparte tenha sido imperador aos 35 anos. Né? Mas, doutor Mourão Cavalcante, essa eleição na França? Eu acho que aconteceu mais ou menos o que se deveria esperar. O povo francês, ele não tem esses rompantes de nem muito para um lado, nem muito para o outro. Eles estão ali no equilíbrio de uma sociedade que é extremamente complexa e que aumenta essa complexidade pelo papel que tem a França na Europa, não é? Vamos imaginar o cenário se este candidato tivesse perdido. Hoje, a comunidade europeia estava extremamente comprometida, ou gravemente comprometida. Isto não aconteceu, isso mostra a maturidade do eleitor francês, que também não é uma mentalidade esclerosada, porque ela parte justamente para um presidente que não tem aquelas amarras partidárias, que são muito pesadas no caso da Europa. Você é de um partido X, tem que ir na linha do partido, diferentemente daqui que você toda semana mudavam, né? Segundo, esse destaque que você faz aí da idade, 39 anos realmente é uma ousadia francesa, que eles preferiam, né, os homens mais experientes. Do que me recordo, quase todos eles eram já pessoas maduras, a começar pelo famoso Charles de Gaulle. Depois você teve o Giscard d'Estaing, que também era um homem já maduro de idade, para depois voltar novamente para o Mitterrand, né, que também era um senhor já, inclusive, que morreu no poder. Enfim, todos eles eram pessoas já maduras. O próprio Jacques Chirac, que sucedeu o Mitterrand. Então, agora, e mais, ele é preparado, ele fez escola de ciência política, domina a economia, e ele foi ministro desse governo atual, do François Hollande. Portanto, é alguém que conhece a máquina, não é? Quanto a Le Pen, ela vai chorar porque é a segunda grande derrota do partido que foi criado pelo pai e que no segundo turno, portanto com chances reais, perde e perde por um score bem... da outra vez foi 80% que o outro candidato teve. Dessa vez quase 70%, né? Isso para a França é muito bom, que significa que há uma hegemonia em torno de um projeto político. Essa coisa muito dividida deixa o governo sem muitas possibilidades. Porque lá, na realidade, quem toca a banda é o primeiro-ministro. Ele resulta, o primeiro-ministro, geralmente de uma coalizão de partidos, uma coligação de partidos que tentam organizar o governo. E o presidente, ele fica mais para as coisas mais gerais, representativas e tal. E como a mentalidade francesa ainda é monárquica, porque é um país do mundo curioso, ele se fez democrata, acabou com a monarquia, mas o presidente, ele tem sempre essa postura meia monárquica, sabe? Vai ser ruim agora esse rei com 39 anos, né? Pois é. Mas eu acho que vai ser mais administrativo
e ele realmente vai puxar a coisa porque a situação política, econômica, social da França não é boa no momento. Professor, só não, complementando aqui, realmente a mudança, ficou muito claro aí, os partidos antigos, com mais tradição, o Partido Socialista e o Partido da República, né? Ficaram realmente de fora, mostrando que há uma necessidade de uma mudança de mentalidade e essa oportunidade para o novo. Acredito que os partidos também do Brasil e do mundo, de uma geral, devem observar essa sinalização para trazerem propostas novas e quadros novos para enfrentamento de uma realidade diferente daquela que se vinha vivenciando no passado. Doutor Fonseca, o presidente eleito 39 anos, interessante o destaque dado à esposa, né? A professora Brigitte. Em 60 aí? Não, ela é mais velha, bem mais velha do que ele, né? Ela foi professora dele no liceu, aquele liceu ele chama a escola, o colégio que nós aqui chamamos, né? E lá ele encantou-se pela professora, e isso não é raro, né? Se a gente for perguntar por aí, nós temos outros casos, mas só que na circunstância dele, ele levou a sério. E quando os pais dele perceberam que o negócio era para valer, tiraram de escola. E ele foi, então, eu não sei se ele saiu da cidade de Amiens, é uma cidade do norte da França. E ele foi fazer seus estudos, mas ele voltou, quando ele já estava mais taludo, e foi atrás da professora Brigitte. Pronto, e casou, e ela foi um destaque. Ela é uma pessoa já madura e dizem que muito aberta à política. Ela não vai ser uma primeira dama de coração, como a gente vê Alhures. Né? Alhures é longe, como é perto, bem próximo de alguns países, né? Como o nosso. Não me consta ter escutado nenhuma declaração, nem nenhum pensamento da primeira dama. Mas entre falar bobagem e ficar calado, é melhor ficar calado. Mas, doutor Manuel Fonseca, quem vibrou muito foi a Alemanha, quem não vibrou muito com o caso foi a Inglaterra e o Trump. O presidente Putin deu aí os parabéns. Mas, antes, o professor Djalma falou aqui, que acusaram da mesma forma que a Hillary acusou da interferência russa na eleição americana, também foi comentado isso. A Rússia está no meio dessas eleições? A Rússia agora está em meio de tudo, né? É claro que a posição forte do Putin, internacionalmente, vão sempre querer fazer intriga com ele, né? Quer dizer, isso na Síria, em todo canto, porque ele conseguiu recuperar a autoestima russa, né? E conseguiu manter a Rússia em processo de desenvolvimento que estava, né, em certo debacle, né? Então, a Putin se firmou no cenário internacional como uma liderança da Europa Oriental, né, firme, e ele sempre tem esse jogo de tentar criar atritos, né? Se ele aceitou o novo presidente, isso é bom para todo mundo, né? Porque isso desanuvia um pouco essa disputa que está havendo agora recentemente do Trump querendo invadir tudo que é país, né? Isso relaxa um pouquinho as relações internacionais e permite um processo de negociação mais aberto. É claro que o Mechelon foi uma novidade positiva, né? Que era uma pessoa que tinha uma linguagem de falar diretamente com o povo. Eu vi alguns comícios dele, é um negócio impressionante. E ele é meio poético, né? Então, seria uma novidade o Mechelon. Mas a França optou para ter uma certa... para o centro, né? Um centro... não sei nem se podemos dizer mais à direita, porque a direita era Le Pen, mas é um centro. Um centro que vai permitir uma negociação entre Europa, Estados Unidos e o mundo com maior tranquilidade. Professor, mas o professor Fonseca não se reportou
ao fato de... Alemanha? Não, da esposa do presidente ter mais de 20 anos, ser mais velho, mais de 20 anos do que ele. E há um preconceito grande, porque realmente quando o homem é muito mais velho do que a mulher, não há nenhum questionamento. E quando se trata do contrário, aí o pessoal fica ainda questionando. Ele deve ter tido uma experiência muito favorável com essa convivência, ela que foi professora dele, para que haja uma segurança de que a França será bem conduzida. Essa é uma quebra de preconceito, né, de paradigma, né? Ele conseguiu fazer isso ao né, se unir com a professora dele, que era professora dele, é muito mais idosa do que ela, mas uma pessoa que, né, vai participativamente, é uma pessoa conectada com a realidade da França e que acho que vai ajudá-lo bastante. Inclusive, vai permitir uma quebra de preconceitos e paradigmas anteriormente mais incrustados na sociedade. Os que gostam de humor não se deram por rogado, né? Dizendo que ficaram muito satisfeitos com a eleição dele, que é um galã. Dizem que ele era até mais galã do que atualmente. Era forte e tal. E gostava de coroa. Então teve essa... Mas há o inverso também, né? No caso do Brasil aqui é o contrário. Tem os coroa que gostam das meninas, né? Tem. Temer tem 75, não é isso? Eu acho que ele tem mais, né? Porque ele fez muita plástica, não? Não, ele está beirando os 80. Ele disse que não iria para um novo mandato, por causa de chegar aos 80. E como é o nome? Marcela tem 30 e poucos anos, não? Por aí. Não isso tem. 30 e alguma coisa. Parece que são 40 anos de diferença. Nisso, nós ganhamos da França. Pronto, pelo menos isso. Bom, Vicente, vamos terminar o primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco. Sim. O Temer tem uma filha paulista, que é filha dele, que é mais velha do que a Marcela. Sim. Um dia desse ela fez uma declaração e ela é uma mulher dita avançada. Ela defende a legalização das drogas. Ela era uma assistente da administração Haddad em São Paulo. Sim. E agora ela está mais ou menos liberada, mas ela tem uma ONG. Ela defende a legalização das drogas, o casamento gay, uma série de propostas ditas avançadas para a nossa sociedade. Pronto, e no segundo bloco nós vamos falar exatamente disso, das manifestações, das passeatas a favor da legalização, não das drogas de uma forma geral, mas principalmente da maconha. Aguarde um pouquinho, voltamos já. Voltamos a apresentar a Dimensão Total na TV. Lembre que o nosso programa tem a produção e direção do querido jornalista Ronald Machado. Um abraço aqui para o Ronald Machado. Bom, lembrando novamente o WhatsApp do programa 999251122 85, o código de área 999251122. Encaminhe a sua mensagem falando dos assuntos do nosso programa e sugerindo temas para a próxima semana. Lembro também o meu portal na internet, portal@arrudabaixo.com.br, e o telespectador pode rever mais de 80 programas anteriores aqui do Dimensão Total. Doutor Manuel Fonseca, semana passada teve aí a Marcha da Maconha. O que é que o senhor acha da Marcha da Maconha e do que eles defendem? Eu assisti um programa que o Bial foi entrevistar a Rita Lee. Rita Lee, eu também assisti. E ele quis gozar com a Rita Lee. Disse, que você já usou muita droga, você é especialista nisso, isso é uma opção sua, então coisa de cérebro, né? E diga aí qual é a sua experiência com a maconha.
Aí ela dizia assim, mas você vai me falar de maconha? Eu pensava que você ia falar do álcool, né? Eu pensava que você ia falar do cigarro, pensava que você ia falar nas drogas que são legalizadas e que mata muito mais do que a maconha. Então o Bial murchou a invectiva dele, né? Porque realmente a questão das drogas é um negócio complicado, né? Se for do ponto de vista da saúde pública, o álcool e o cigarro, né, matam muito mais do que a maconha, não tem a menor dúvida, né? E a campanha é aberta, ampla, né, as coisas mais bem feitas, mais bem boladas, sempre que tem uma mulher no meio, particularmente relacionado com o álcool, né, que é responsável por morte de milhares de pessoas, tanto do ponto de vista dos acidentes de trânsito que acontecem, né, como do ponto de vista do câncer de pulmão, né? Então, a marcha da maconha é para liberar uma droga que não tem um efeito tão deletério do ponto de vista geral. Não estou dizendo que pode ter individualmente, se uma pessoa, né, for muito viciada, deve ter os efeitos colaterais, né? Mas do ponto de vista da saúde pública, não tem a menor dúvida que o álcool, os agrotóxicos, que não é uma droga. É uma droga, é uma droga, é mas que é usada em larga escala, através dos alimentos, aumenta significativamente câncer de intestino, câncer de pâncreas, câncer de estômago, provavelmente está relacionado com a questão do agrotóxico. Então, essa é um pouco uma certa farsa, né? Só discutir o impedimento. As drogas mais pesadas, tudo bem que a gente tem que avaliar, porque pode causar danos irreversíveis. Mas se legalizar a maconha, como aconteceu em vários países, isso não vai trazer muita complicação, pelo contrário, certamente diminuirá a quantidade significativa de mortes de jovens que é morto não pela droga, mas pelos traficantes, né, por cobrar dívida do tráfico e tudo mais. Então, essa discussão, né, é um direito que as pessoas... Eu vi um cartaz dizendo assim, bela, recatada, do lar e maconheira. Maconheira. Né? Como também tinha um outro cartaz, doutor Fonseca, interessante, que toda manifestação tem fora Temer. Nessa tinha fuma Temer. Não era fora Temer. E tinha essa aí, bela recatada, do lar e maconheira. Tinha esse cartaz. Então essa discussão da droga tem que ser mais aprofundada, porque por trás dela tem os traficantes, por trás dela tem mortes de milhares de adolescentes que captado para o tráfico e morre por não cumprir as normas ou não cumprir a tarefa dada pelos traficantes. Professor Djalma Pinto, essa marcha da maconha e o que eles defendem, e o senhor achou que essa marcha teve muita adesão? Eu acho o seguinte, o Brasil já está mergulhado em tantos problemas. O professor Fonseca tem razão no ponto, fazer propaganda de cerveja na hora do jogo de futebol, capturando as mentes de crianças, isso é covardia, isso é uma covardia, uma irracionalidade sem precedente em qualquer nação civilizada. Agora, nós já temos um nível de criminalidade muito elevado. Não sei se essa liberação da maconha não iria, de que maneira isso iria impactar. Eu não sou especialista no ramo, mas acho que o Brasil tem que, em primeiro lugar, mudar a forma de combate à criminalidade. Seja no tráfico, seja no porte de arma, só quem tem arma é infrator, é delinquente, colocando permanentemente as pessoas em sobressalto. Você não pode atender a um telefone celular na rua, em qualquer cidade do Brasil, você está com o celular, o cidadão chega, não, é para comprar droga. Então tem que haver um combate, um esclarecimento mais efetivo, para tentar reduzir o Estado. Eu acho que o Estado brasileiro está fragilizado, está perdendo a guerra. Nós temos que encontrar novas políticas públicas para enfrentamento da questão, ouvindo todos os segmentos, os drogados, todos os segmentos, para o Estado, então, encontrar uma maneira de reprimir e restabelecer uma certa paz, uma certa tranquilidade para o cidadão sair na rua, pelo menos, sem ser molestado.
Doutor Mourão Cavalcante, a marcha da maconha não é uma coisa nova, né? Já tem muitos anos. E muitos defendem a maconha sendo produzida para fins medicinais, né? O senhor, como uma pessoa especialista nessa área, o que o senhor podia dizer aqui para os nossos telespectadores? Bom, vamos nos restringir à maconha. Porque a gente chama de droga, que é uma palavra até inadequada. O mais correto seria nós falarmos de psicotrópicos. Substâncias psicotrópicas são aquelas que têm afinidade, atração pelo psíquico, pela mente. São aquelas substâncias que, ingeridas, inaladas ou injetadas, causam alterações nas funções psíquicas. Aí, por exemplo, tem aquelas que excitam, tem aquelas que deprimem, tem aquelas que alteram a orientação, aí são chamadas, por exemplo, de alucinógenas ou delirantes e tal. Mas no caso da maconha, primeiro, a maconha, ela não é excitante. Então a gente às vezes escuta assim, o cara maconhado pulou o muro, foi na outra casa, subiu pelo telhado, aí desceu numa escada correndo. Não é possível. Ou então esse cara é um atleta para a Olimpíada, porque com maconha no juízo, na circulação, ainda consegue fazer isso tudo. A maconha é o contrário, ela é relaxante, ela deixa o indivíduo apático, sem iniciativas, sem vontade. Eles têm uma expressão que eles usam, o cara fica meio lombrado, né? Tem a lombra, o meio bundão, sem o love, peace and love, tô nem aí, meu irmão, largadão. É, portanto, uma droga que é chamada de recreativa. Então, professor Mourão, quando o pessoal assalta, porque diz, não, está drogado, não está sob efeito de maconha? A não ser que ele tenha usado a maconha com outra droga, porque pode ocorrer, e este é um fator que atualmente ainda complica mais, que é a associação. A mais comum é bebida mais uma droga. Aí o efeito já é um efeito diferente, é um efeito chamado paradoxal. Então, a maconha, sobre a maconha, isso já foi demonstrado cientificamente, a maconha não é uma droga adequada para adolescentes, sobretudo aqueles da chamada adolescência inicial, 12, 13, às vezes menos, 10 anos, até os 17, 18 anos. Essa é a primeira coisa. Segundo, a frequência. Você pode usar um baseado uma vez por semana, outra coisa é usar 2, 3 baseados por dia. Vai havendo e diferencia de pessoa para pessoa, mas pode acontecer, sobretudo no uso de jovens, e eu já peguei muitos casos em meu consultório de jovens que eram tidos como equilibrados, como legais e tudo, e que pelo uso da maconha, né, muito insistente, o uso 2, 3 vezes ao dia, repetidamente, que eles tiveram alteração grave do seu psiquismo, sobretudo ideias delirantes, persecutória, estão me perseguindo, estão querendo me matar, ou então de alienação, como se for um quadro psicótico, a esquizofrenia. E alguns, graças a Deus, não são todos, pode evoluir por um quadro esquizofrênico. Eu não estou dizendo que a maconha causa esquizofrenia, mas se o indivíduo já tinha uma predisposição, ela poderá ser um fator desencadeante. Ela pode ser o fator que empurra. Claro que aí também tem a estrutura social, quem é essa família, os pais, a escola, o ambiente social. A droga não pode ser entendida como uma coisa única. Ela inclusive, é anódina, ela está lá no lugar dela.
Quem busca é o indivíduo, ela não está mexendo com E ninguém. o grau de dependência, professor Mourão? Por exemplo, em relação ao crack, a voz corrente é que o cidadão usou crack poucas vezes, já fica dependente. Em relação à maconha? A maconha não tem dependência psíquica. Ela tem, desculpa, ela não tem uma dependência orgânica, física. Ela tem uma dependência, digamos assim, social. É o indivíduo que é muito estressado, chega em casa, tem aí o vestibular, tem o Enem, a família pressionando, tem que passar, tem que não sei o quê. Ele não aguenta fumar um baseado para relaxar e poder dormir. Eu já encontrei na minha experiência profissional jovens que usam de vez em quando maconha para poder dormir, para poder relaxar, tal atenção que eles... Não é assim tão banal como a gente pensa. Em muitos casos é muito grave. E aí como é que a gente pode saber? Só a circunstância, né? Mas mesmo a maconha, o que o Fonseca falou é muito pertinente. A gente bota muito olhar na maconha, na cocaína, e não se lembra das bebidas alcoólicas, do cigarro. E eu acrescentaria mais um, que são os tais dos tranquilizantes. A mamãe foi ao médico, o médico disse, não, dona Raimunda, isso aqui é só para a senhora relaxar um pouco, para dormir. Hoje, ela toma toda semana uma caixa do Lexotan, do Diazepam, e fica louca se não tem esse remédio. É uma dependência. Outro grande perigoso é o Roipinol. E que às vezes a rapaziada, o Roipinol é um remédio para relaxar, é um tranquilizante. Mas associado com o álcool, aí dá uma doideira. Ele toma 4, 5 comprimidos de Roipinol e toma álcool, aí o negócio, só Deus sabe o que pode acontecer. E o Roipinol, ele batizou muitos traficantes marginais. Tinha um muito famoso aqui em Fortaleza, professor Mourão, que o nome dele era Roipinol. Muito famoso. Porque ele era comerciante do ramo. Muito famoso, né? Professor Mourão, então aqui na gradação, por exemplo, o álcool, ele vai gerar a motivação para o cidadão fumar maconha e depois ele vai para o crack ou começa no crack e não, tem possibilidade de fumar não. maconha? Essa o que se prova em pesquisa é que não é assim, não. Cada um busca a droga que lhe convém. Se eu sou um cara muito excitado, agitado, nervoso, eu vou querer uma droga que me relaxe, que me deixe tranquilo. Se eu sou um indivíduo que precisa estar acordado, alerta, a competição violenta, aí eu cheiro uma carreira de cocaína. Então não é assim, passar de uma para outra, não, é até raro que isso aconteça. E às vezes a gente pergunta ao paciente, mas você já usou maconha? Ele diz, não, doutor, não gostei não. Não gostei, não obtive aquilo que eu estava querendo. Doutor Manuel Fonseca, para nós terminarmos desse assunto... Mas deixa eu só fechar. Vamos lá. Então, diante disso tudo, num país caótico, você falar em legalizar drogas, sabe? Doutor Manuel Fonseca, e lá no nosso Uruguai? Está legalizado, né? E sem nenhum problema. Sim, mas lá foi legalizado com fins medicinais, não é isso? E para uso... No Uruguai foi pequenas liberado. quantidades, Não é, inclusive para plantar, não é isso? foi liberado. Sem muita complicação, não aumentou índice de criminalidade, nem muita coisa não. Agora, o Mourão levantou uma questão que acho que é importante, que é uma droga que se usa com grande frequência, que é os ansiolíticos, está comprovado que ele influencia na degeneração cerebral. Tem várias pesquisas nisso aí, quer dizer, e tem outro componente que as pessoas não querem mais enfrentar o dissenso. Quer dizer, qualquer coisinha toma um tranquilizante, toma um ansiolítico, e não sabe mais enfrentar a vida. Cria uma certa dependência de qualquer coisinha, é uma muleta que se usa. Então, a questão da maconha, quem defende tem lá suas razões. Eu já ouvi muitos colegas que usaram quando eram jovens, para experimentar, etc., e depois abandonaram completamente,
sem nenhuma consequência para a vida deles, né? Foi mais um entusiasmo que tiveram. É claro que, assim como a questão das outras drogas, né? Não é que se diga que só pode ser usado depois de 18 anos, mas normalmente tem uma certa pressão para que não se use quando é muito jovem, né? Que deve acontecer também, se houver, por acaso, a legalização da maconha. Quer dizer, tem que ter um processo de educação muito forte para exatamente evitar que os bem jovens usem, né? E se acostumem um pouco com eles e não enfrente também a mesma coisa, não enfrente os dissensos, as complicações que acontecem na vida, e aí usam uma muleta que é uma droga para enfrentar essa dificuldade. Aí está o grande problema que ele está trazendo aí. Ele está trazendo Já. um grande problema, a educação. O que é que se percebe, se for fazer a pesquisa da criminalidade? A presença de menores de 15, 14 anos já, envolvidos na criminalidade. Então, essa falta de educação é que deve ser motivo de muita análise, de muito estudo para o Brasil na liberação dessas substâncias. Doutor Mourão, para nós encerrarmos esse assunto, o que é que o senhor podia dizer? O caminho vai ser legalizar algum tipo, ou para fins medicinais, ou o meio termo entre o Uruguai e outros países? A pressão hoje maior no Brasil é pela liberação da maconha, que na realidade não é da maconha, é de uma substância que tem na maconha, que é o tetraidrocannabinol, que é uma substância que efetivamente já foi demonstrado que é eficaz em alguns casos de epilepsia, sobretudo determinados tipos de epilepsia resistente aos tratamentos mais usuais. Mas daí ao libera geral, é algo de muito sério e muito grave que nós não temos ainda condições de liberar. E quando eu vejo uma figura como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fazendo disso uma bandeira, já começa a ficar desconfiado. Tem grana no meio e ele está defendendo aí o interesse de alguém, sabe? Sem nenhum preconceito. Sim. Bom, estamos terminando esse bloco agora, explicando para os nossos telespectadores. Os senhores devem estar estranhando o nosso novo cenário. Não é ainda o nosso novo cenário, é um cenário intermediário entre o novo cenário do Dimensão Total, que brevemente os senhores vão ter. E nós fizemos essa experiência hoje graças às mensagens dos nossos telespectadores. Alguns estavam encaminharam mensagem achando que estava muito poluído, tem muito nome, brilhava muito aqui na mesa. Então, estamos atendendo o nosso telespectador. Mas brevemente vamos ter aqui um cenário novo, moderno, já que o Dimensão Total agora vem ganhando cada vez mais audiência. A provada foi a grande audiência que nós tivemos no programa passado, bateu todos os recordes aqui da nossa televisão, a audiência do nosso programa no domingo, inclusive às 9 horas da noite, de 9 às 10, a audiência do programa foi excepcional. Maior do que o do Fantástico, legal. Maior do que o Fantástico, eu não sei, mas pelo número de mensagens... Esse tipo de programa, não? Esse tipo de programa, porque teve a homenagem que nós fizemos ao Belchior e nós anunciamos com antecedência e as pessoas aguardaram exatamente para ver. Na mesma hora, nos outros canais estavam mostrando reportagens também falando do Belchior, mas nada com a substância, com o conteúdo do nosso debate aqui no Dimensão Total. Tanto que nós estamos preparando uma edição especial do nosso programa. Se o senhor quer ter uma edição especial do programa, é só mandar um WhatsApp agora, 999-25-11-22, 85, 999-25-11-22, que eu encaminho via WhatsApp a meia hora do nosso programa de homenagem ao Belchior. Bom, vamos para o nosso segundo intervalo, voltamos já já.
vamos apresentar a Dimensão Total na TV. Lembre que o nosso programa tem a produção e direção do jornalista Ronald Machado. Também inspiração do Ronald é a mudança aqui do nosso cenário. Ronald foi consultado e aprovou essa mudança. Bom, tem uma pesquisa, Dr. Fonseca, que saiu agora, é uma pesquisa brasileira, que diz o seguinte: 30% da população já teve alguém assassinado aqui no Brasil. Não é um número alto, não. Isso dá quase o quê? 50 milhões de pessoas? Como é que é a estatística? 30% da população já teve alguém assassinado ou agredido. Ah, não. Eles perguntam se já teve alguém na sua família ou conhecido que já foi morto ou... 30% responderam positivamente. Pode ser reincidente. Se você perguntar 3 irmãos... E 40%, porque é o seguinte, 30%. Quando chega para os negros, isso aumenta para 40%. Quando entre os brancos, isso passa para 27%. Então, quando um negro é entrevistado, esse percentual sobe para 40% dos negros entrevistados, que tiveram já alguém na família, ou assassinado ou agredido. Se são brancos, isso cai para 27%. A média que dá em torno de 30%. E quando chegar aos jovens, 2 em cada 10 jovens já foram vítimas também de algum tipo de violência. É uma pesquisa ampla que saiu. Nos próximos programas nós podemos discutir mais esses dados. Doutor Fonseca. Esse dado dá um viés de um preconceito de cor, né? Quer dizer, se você tem um percentual muito maior de negros que sofreram agressões, né, ou foram assassinados, né, diferença quase de 10%, né, mais de 10%. Mais de 10%, dá entre 13%. Negros e brancos, significa que além da violência da sociedade como um todo, tem ainda uma violência direcionada para aqueles que são negros, né, que tem a cor da pele, que é um preconceito que ainda existe na sociedade muito forte. A gente diz que não existe, mas existe, né, e isso parece que tem uma certa tendência de algumas pessoas agredirem mais. Né? Aqui recentemente, no Cocoa Beach, né, um cidadão estava vendendo picolé e porque estava na área do Cocoa Beach. Cocoa Beach, dizer para os nossos telespectadores, é uma barraca de praia, né? Barraca de praia. Né? Os guardas chegaram lá e mandaram ele sair. Depois eu estou aqui vendendo meu picolé. Deram um murro no rapaz que ele está com o rosto no chão. Né? Quer dizer, já teve aquela agressão também em São Paulo de um senhor de rua, né? Nesse aspecto aí, Arruda, enquanto o Papa ele transformou um espaço que era dos bispos para acolher os refugiados de rua, né? Criou a lavanderia para eles lavarem a roupa, e também os banheiros, né? Aqui se faz arrancar os cobertores, né, dos pobres que estão na rua, e principalmente quando tem frio. Então essa certa agressividade contra os negros e os pobres é generalizada na sociedade, né? Claro que tem agressões também contra pessoas da cor branca, mas é muito mais acentuado com os negros e os pobres, que sofrem de preconceito econômico e preconceito também de cor. Senhor Djalma Pinto, essa violência, nós discutimos já várias oportunidades, inclusive na semana passada falamos aquele caso do policial que deu um tapa naquela advogada. Nós chegamos, acho que a falar aqui, se não, o que aconteceu em São Paulo com relação a um morador de rua que também a polícia quebrou o braço e tal. E essa violência, essa estatística, não é assustadora, não? É assustadora e mostra uma sociedade selvagem, retrocedendo no tempo e no espaço. Existe uma necessidade de uma reformulação do pacto social.
Nós não podemos viver só, o homem é um animal político, no sentido de que ele depende dos outros para conviver, mas é preciso que ele tenha também a educação para a cidadania, educação para viver na cidade, nas cidades, para conviver harmonicamente. E ficou claro que o estado de selvageria e essa agressividade, uma pessoa mata mesmo, eu diria que negro, branco, amarelo, todo mundo hoje é vítima da violência, porque nós perdemos esse grande objetivo de qualificar as pessoas para conviverem harmonicamente dentro da sociedade. Embora, sob o ponto de vista jurídico, a Constituição consagre a igualdade, a busca da solidariedade e da justiça, infelizmente, quando transpomos o desejo do Constituinte para a nossa realidade, é uma situação de belicosidade surpreendente e patológica, que precisa urgentemente ser revertida. Como fazê-lo? Eu acho que aprimorando a educação para a cidadania, a partir da infância, e aplicando a sanção efetivamente para conter esse impulso de agressividade das pessoas. A certeza da sanção gera naquele potencial infrator um arrefecimento no seu ânimo para não investir contra as pessoas que estão em seu redor. Professor Manuel Cavalcante, essa violência, essa estatística aqui é uma média do Brasil, né? Tem regiões ainda mais violentas e outras um pouco menos, mas a média realmente é essa. É lamentável que todos os indicativos apresentados por essas pesquisas sejam no sentido de que vivemos uma sociedade violenta. Todos os números, todos os dados convergem para esta conclusão. E na vez passada eu falei sobre atos de violência, que é aquele do cara pegar o revólver, a faca, um pau, uma pedra, etc. tal, e jogar e bater no outro. Mas existem também os estados de violência. São aquelas situações que não podem continuar porque elas são geradoras de mais violência. E o Fonseca destacou aí a atitude do Papa Francisco. Ele não ficou só na palavra, ele não ficou só pregando e aconselhando, não. Ele próprio chamou os assessores e disse: olha, eu quero que vocês encontrem aí um lugar que nós vamos instalar um banheiro. E nós vamos dar oportunidade a que esse povo tome banho e possa lavar as roupas, vamos instalar uma lavanderia. E como eles não têm dinheiro para pagar, esse material, a água, o sabão, a toalha, nós vamos fornecer. E na entrevista teve um detalhe que me tocou. A repórter perguntou a um dos, o que o senhor achou disso? Ele disse: foi formidável, porque eu não tinha mais nem coragem de me aproximar das pessoas com medo, porque eu fedia, não tomava banho. Como é que pode a degradação de um ser humano? E eles tem pelo menos duas histórias lá nesse vídeo, que uma era uma mulher italiana que tinha trabalhado há algum tempo na França, ou era um homem, e que tinha voltado porque tinha perdido o emprego, e na idade que ela está, ela não tem mais condições de trabalhar. Então, como ela não tinha dinheiro, o dinheiro acabou, ela foi viver nas fachadas dos prédios, dos palácios, etc. e tal. Então, por que a gente não faz isso aqui em Fortaleza? Cadê os padres daqui? Cadê o bispo daqui? Sabe? Esse desafio, eu sei que existe uma iniciativa muito elogiosa que é chamada Toca de Assis. São pessoas que, devotadas à causa franciscana, criaram casas em que eles recebem estas pessoas. Mas isso tinha que ser mais sistematizado, o próprio poder público, porque isso são veredas de igualdade. Você está dando oportunidade. No dia que a gente tiver mais tempo, eu vou falar de uma experiência que eu vi em Quito. Um padre italiano, missionário, que pegou um colégio
ele era salesiano, um colégio que não estava mais funcionando, e lá ele todos os dias albergava os mendigos da cidade. Aí eu pensei aqui na Capitania dos Portos, ali ao lado do Dragão do Mar, Sim. na época que desocupou, aquela outra escola que tem ali ao lado do Imaculada, que está bem abandonado, dando uma repintura, um negócio assim. E uma denúncia, nós tínhamos no centro da cidade um restaurante popular. Era R$1 o almoço, a refeição. O governo do estado, eu me lembro até quem era o governador, Beni Veras. Ele apresentou um projeto à imprensa dizendo que ia reformar, ia ampliar. E até hoje esse restaurante não voltou. Parabéns, por exemplo, à administração de Maracanaú, que tem um restaurante popular lá. No centro da cidade, são umas 2.000 refeições por dia. A gente pode achar que isso não é nada, mas são gestos e que não tem nada a ver com tiro, com bandido, com polícia, mas vai no sentido da construção da paz, da solidariedade. É urgente que a gente comece a ter esse tipo de coisa. E não fazer como o prefeito fez ontem, dizendo que se tem mosquito é porque o povo não sabe cuidar nas suas residências. Ele não tem nada a ver com isso, tá entendendo? É porque o povo não sabe limpar o lixo em casa nem olhar as águas. Pois vamos continuar nesse assunto. Agora tem um tema para o final do programa, professor Djalma, que é o seguinte: o Janot pede o impedimento de Gilmar Mendes no caso do Eike Batista. O senhor vai falar a respeito desse impedimento. É relacionado com a esposa do Gilmar Mendes ter um envolvimento no seu escritório de defesa. É o escritório que defende o Eike. Defende o Eike. Ela é advogada. Advogada do escritório. Daí vai ficar o professor Djalma falar a respeito disso, se cabe ou não o Procurador-Geral da República pedir esse impedimento do Gilmar Mendes. O mais saudável... Vamos aproveitar para o senhor falar logo nisso. Daqui a pouco a gente vamos passar para o chikungunya. O mais saudável era que o próprio ministro reconhecesse o seu impedimento, que realmente se o advogado trabalha com a sua esposa, qualquer questão relacionada à sua jurisdição devia ele se considerar impedido. Na ausência dessa sua manifestação, é profundamente legítima a postura do procurador arguir o impedimento. E eu acho que isso devia ser impedimento para esse processo, claro. Desse processo. Porque isso gera o que? Um descrédito na instituição, na postura da Suprema Corte, e a Justiça realmente deve se pautar na credibilidade. Se o jurisdicionado não acredita ou fica desconfiando da lisura da atuação do Poder Judiciário, qualquer república estará realmente ameaçada. Então, Fonseca, eu quero agradecer ao nosso ouvinte que encaminhou essa mensagem aqui. Janot pede impedimento de Gilmar Mendes em caso do Eike Batista. Mas ele sabe onde é que a mulher dele trabalha? Sabe, rapaz. Hein? Bom, deve saber, né? O Marcon sabe onde é que a Beatriz... Aí nesse caso, viu, Brigitte trabalha, o Temer sabe onde é que a Marcela trabalha em casa. O negócio mais grave é que quem solicitou o habeas corpus para soltar o Eike foi esse escritório. E quem soltou foi o Gilmar Mendes. Não é ele que deu Gilmar Mendes. Mas só fechando aquela questão da violência, tem um viés da violência que a gente tem que estar muito alerta, que é o viés de classe. Por exemplo, houve massacres recentes de índios e de trabalhadores rurais. Né? No Maranhão, nos índios, teve até cortaram as mãos dos índios, né? Sim. Quer dizer, e mataram 30 trabalhadores rurais na disputa por terra com os grandes proprietários. E tem um componente que a gente, não, isso é besteira, mas uma juíza deu ganho de causa a Alexandre Frota. Sim, contra a ex-ministra, porque disse que ele fez apologia do estupro. Eu assisti o programa em que ele disse que estuprou uma mãe de santo, né? E ficaram fazendo chacota, que ele estuprou a mãe de santo e fez o movimento, como é que foi, inclusive que puxou a cabeça dela, que ela desmaiou e ele não conseguiu mais concluir. Não, nem concluir, não conseguiu, foi ela ressuscitar. Sim, ressuscitar. Reanimar a mulher.
Quer dizer, então a ministra se sentiu que aquilo ali era uma apologia, e tudo entrou. Aliás, não entrou não, ele não disse nada, só foi dizer, declarou que isso era apologia. Ela deu uma declaração. Ele entrou na justiça e às vezes dei ganho de causa ao Alexandre Frota para ela pagar 10 mil né? Quer dizer, essas contradições na sociedade que inclusive beneficia a violência, porque isso é uma violência, estuprar a mãe de santo, né? Faz com que todo mundo acha que tudo é permitido, né? Tudo é permitido, principalmente se uma pessoa é mais submissa, uma pessoa mais pobre, uma pessoa mais frágil, né? Então pode-se fazer tudo que se quiser com aquela pessoa, porque não vai acontecer nada, pelo contrário. O Alexandre Frota, né, foi premiado, né, com a decisão da ministra dar 10 mil reais a ele, porque ela disse que ele tinha feito apologia do estupro. Professor Djalma Pinto, esse caso aí acontece com frequência? O que é que cabe à ministra? Não, aí tem que ver realmente como foi que ficou provado lá o fato dentro do processo, né? Porque realmente você, sem conhecer os dados, que não, foi assim, aparentemente foi assim e tal, fica bem difícil fazer um juízo de valor. O fato que a sociedade precisa realmente se debruçar é o seguinte: você tem que vivenciar a sanção. O que faz a contenção da criminalidade não é o espetáculo como se fazia antigamente, a espetacularização da sanção. Não, é a certeza da sanção. A certeza de que se o cidadão puxar o revólver na rua, ele vai sofrer uma reação eficaz, ele vai ter a pena devidamente aplicada, é isso que faz essa contenção. Nesse ambiente que nós estamos vivenciando, que o cidadão não respeita a polícia, que a própria polícia tem receio de reação, como é que a sociedade vai se conduzir, nós temos que modificar esse ordenamento jurídico, inclusive nesse tratamento da própria legítima defesa. Isso já é sugestão de alguns cientistas políticos da Europa, no sentido de que o Estado se reequipe, se restabeleça a sua força de compulsão, de compulsoriedade para exigir o cumprimento da lei. Há uma banalização no descumprimento da lei da sociedade brasileira em todos os níveis, tá? Do nível A, nível B, em todas as classes sociais. Então, enquanto existir essa certeza de que não vai acontecer nada, o cidadão bate na traseira do carro do outro, não, vá para a justiça cobrar a indenização, porque ele sabe que vai demorar muito tempo. O processo civil já está reagindo com uma tutela de evidência para acelerar esses julgamentos, mas, enfim, na órbita penal, nós temos que restabelecer essa certeza da sanção para todos os níveis, aí nós vamos começar a ter uma redução da criminalidade. Mas, professor, no caso aqui, chegando... quem foi sancionado foi a ministra. Correto. Ao contrário. Né? Mas aí realmente, para esse fato, esse desfecho, é importante você saber o que foi que ficou provado nos autos. Porque uma coisa é a verdade que se divulga, outra é a verdade que foi apurada dentro do processo, para se chegar a uma conclusão tão contraditória como você está colocando. Bom, vamos conversar nesse assunto nos próximos programas. Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui da chikungunya. O doutor Mourão citou uma entrevista do prefeito Roberto Cláudio e, inclusive, está anunciado para os próximos dias o lançamento de uma campanha exatamente para reduzir os focos do mosquito Aedes aegypti. Mas quanto tempo nós não temos dengue aqui? O ano passado, chikungunya, todo mundo sabia que nós íamos ter um pouquinho de inverno, um pouquinho de chuva esse ano. Por que lançar essa campanha só agora? Por que essa campanha não foi lançada antes? Doutor Manuel Fonseca, como é que nós vamos evitar essa epidemia de chikungunya? E não é só o problema da epidemia de chikungunya, porque a epidemia de chikungunya está levando as pessoas a uma série de comprometimentos posteriores, principalmente da parte das articulações. Tem muitos trabalhadores que estão impedidos de trabalhar, sem condição de trabalho, depois que passaram da fase aguda da chikungunya. Eu não entendo, viu, Arruda? Se o prefeito está fazendo isso agora, é muito preocupante, porque a epidemia está chegando ao fim. Quer dizer, já pegou quase a metade da população, está com chikungunya. Quer dizer, isso era para ter feito lá em janeiro, né? Quando começou a época de chuvas, né? Fazer isso, né? Já em maio, quando as chuvas começam a arrefecer,
Quer dizer, não vai ter essas consequências todas, né, que poderia ter se houvesse uma campanha intensa, como a gente fazia sempre. A partir de janeiro começa a mobilizar clube de diretor logista, começa a mobilizar bombeiros, o exército, quem puder, né, para fazer uma limpeza geral na cidade, um processo educativo intenso, né, para exatamente evitar que a epidemia se alastre. A epidemia tomou conta da cidade. Agora nós vamos correr contra o tempo para ver se a gente consegue ainda, pelo menos, controlar alguma coisa. Mas eu acho que está um pouco extemporânea esse processo de combate ao chikungunya agora no começo de maio. Professor Mourão Cavalcante, e essa campanha é para matar o mosquito? Eu recordo, não faz muito tempo, nós tínhamos aqui um prefeito que era de um lado e um governador que era do outro. Juracy Magalhães, prefeito, governador, acho que era o Ciro, né? Ciro. Aí era o seguinte, o grande debate foi, o mosquito é municipal ou estadual? Se o mosquito pica, o mosquito é municipal. Se ele transmite a doença, ele é estadual. Como agora prefeitura e governo do estado estão do mesmo lado, criou-se uma nova divisão, o público e o privado. Aí aparece o glorioso prefeito para dizer que a culpa é do privado, quer dizer, é sua, é na sua residência que está o mosquito. Então cuide de matá-lo, porque nós estamos com a coleta de lixo bem organizada, não existe empoçamento d'água, não existem terrenos baldios que a prefeitura tem legalmente o direito e a autorização de intervir, porque o culpado do mosquito é você. E o mosquito lhe beliscou foi na sua casa quando você estava dormindo, para você acordar. É assim que pensa o nosso alcaide. Lamentável. Doutor Djalma Pinto, o senhor teve alguma dessas doenças? O senhor sempre está aqui assim, graças a Deus. Leptifagueiro, Não é porque ele anda sempre Graças a Deus, eu paletó, gravata. mas me solidarizo com aquelas pessoas que foram vitimadas. E isso deve ser motivo para que nós aprofundemos essa necessidade de educação. A educação é a base da convivência harmônica de combate à violência, da própria saúde, do gozo da saúde. Então, lamento que tenha só agora essa campanha venha a ter essa veiculação, mas, por exemplo, o Estado promove, eu vejo na rádio, promoção do governo do Estado, programa de futebol e tal, podia usar esse espaço há muito tempo com mais eficiência. Talvez o que precise é publicitários mais competentes, que consigam sensibilizar, não só nesse momento. Eu acho que a propaganda institucional, o marketing social, é uma previsão da Constituição. Aliás, os 2 principais jornais da cidade mostraram essa semana uma página inteira dizendo que há um trabalho de combate às drogas, para voltar àquele assunto, iniciativa da Assembleia Legislativa. E há um contrato com um ex-jogador de futebol, Casagrande, que vem como ex-usuário, ele vem falar sobre os perigos das drogas. Tudo que eu aprendi até hoje, faz tempo que eu estudo e leio sobre a questão das drogas, é que quem menos pode dar um depoimento sobre drogas é o usuário. Por quê? Porque para o adolescente, que deveria ser o alvo da prevenção, há um sentimento de autoestima muito elevado. Ora, se aquele cara mergulhou e voltou, por que eu não posso? Né? Porém, o que eu queria dizer é que está na hora da gente realmente mobilizarmos nós mesmos. Organize com os moradores do seu condomínio um sábado de manhã de limpeza do terreno baldio, da calçada, não sei o quê, porque a prefeitura está dizendo que a culpa é tua. Né? Então nós temos que tomar essa iniciativa, verificar a história da caixa d'água e de outras coisas, porque se esperar pelo poder público, não vai acontecer, não. Em última análise, estamos terminando o programa. Terminando, o problema do bem comum. Todos nós devemos contribuir para melhorar o bem comum. Vamos aproveitar o programa. Doutor Mourão
doutor Fonseca e o professor Djalma já falaram aqui, cuidado com a caixa d'água, com água parada, com o lixo que está no quintal, com o pneu, com o jarro de planta, com a calha, porque aí é onde está realmente o foco do mosquito Aedes aegypti, que transmite não só chikungunya, mas a famosa dengue e também Zika vírus. Bom, mande uma mensagem dizendo o que é que você achou do programa de hoje, com esse novo visual, 999-2511-22. Obrigado a todos e até a próxima semana.